Olá! Como vai você? Espero que você esteja bem, esteja disposto, esteja preparado, esteja preparada. Eu acredito que vocês até já decoraram essa minha fala inicial, mas ela é muito importante. Ela é de extrema importância. Você está aqui. Estamos distantes fisicamente, como eu sempre falo, mas a gente está muito próximo um do outro a partir do momento em que você assiste a videoaula, em que você participa, que você tira dúvidas, que você pega o seu material, que você realiza seus exercícios. Não deixa para depois, né? Quando tiver vontade de desistir, quando tiver vontade de não querer mais, sacode essa vontade para bem longe, sacode essa poeira e disposição. Não importa se a gente está começando amanhã ou se a gente está terminando. O importante é nós estarmos aqui ligados uns com os outros, tá certo? Então vamos começar. Você já deve estar com seu material para anotar os pontos principais de um assunto que é um assunto muito comum entre a gente, né? Um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Não tão de forma positiva às vezes, né? Que é o lixo e o seu destino. A gente até já conversou um pouco sobre isso, né, nas nossas aulas, e a gente vai dar continuidade, tá certo? Então, o que é lixo, né? Quando a gente fala de lixo, se a gente for fazer uma retrospectiva com o passado, né? Desde que surgiram as primeiras civilizações, o homem sempre utilizou algo, né, da natureza. Ele caçava, né? Ele pescava, né? Ele plantava, ele colhia, mas aí ele não, como ele fazia pouca coisa, o descarte dele voltava para o ambiente novamente. Por exemplo, quando ele pegava uma fruta, né? E aí ficávamos, por tirava a casca, então aquela casca voltava para o ambiente. Então, de certa forma, o descarte daquele material voltava para o mesmo lugar. Mas a partir do momento em que as civilizações elas foram evoluindo, né? Que chega a questão das indústrias, o consumo foi aumentando, né? E aí o aumento, o acúmulo de substâncias também, né? De elementos que a gente não utiliza, surgiu também, aumentou consequentemente, não é verdade? Então, lixo, o que é lixo, gente? É todo resíduo gerado pelas atividades humanas que não tem utilidade ou que entrou em desuso. É aquilo que a gente realmente vai descartar, não vai mais usar. É um fenômeno, é um acontecimento humano, né? Uma vez que na natureza não existe, pois tudo no ambiente agrega elementos de renovação e reconstrução do mesmo, né? Então, antes existia esse equilíbrio entre o homem e o ambiente, mas a partir do momento em que a população cresce, o consumo cresce, gera esse desequilíbrio, tá bom? Então, o homem passou a explorar mais, né? Então, vejam só, ele pode ser classificado, ele pode ser dividido, ele pode ser separado em vários elementos, em várias classes, né? Em vários grupos, tá? Aqui eu trouxe um tipo de classificação. Quando eu falo que o lixo ele é um lixo orgânico, é aquele lixo que vem dos restos de quê? De alimentos, de folhas, de sementes, tá? É aquele lixo orgânico. O inorgânico, ele pode ser reciclado ou não. Papel, metal, vidro. O tóxico é aquele que vai prejudicar a gente de alguma forma, né? Pilhas, baterias. O altamente tóxico é o nuclear, o hospitalar. Professora, tem outras classificações? Tem. Tem aquele lixo que é o lixo da indústria,
tem um lixo que é o lixo doméstico. Então, assim, são várias classificações. Eu trouxe de modo geral para vocês, tá bom? Então, olha só. Diante disso, o lixo pode ter várias origens, o que eu acabei de falar. Dentre os principais estão os resíduos domésticos, sólidos, urbanos, industrial, hospitalar, nuclear. Aí, a gente vê. A gente começa a refletir, não é verdade? Você já parou para pensar na quantidade de lixo que é produzido por dia na sua cidade? Para onde vai tanto lixo, hein, gente? Quem se encarrega de dar o destino final a ele? Na sua casa, qual é a quantidade de lixo que você produz por dia? Vocês já pararam para pensar nisso? Nas grandes cidades, o lixo é produzido pelos moradores e pelas indústrias. É responsabilidade de cada cidadão, das empresas e da administração pública. Na verdade, a gente faz o descarte, né? Existem as políticas públicas que faz essa recolhida desse lixo. Então, é todo uma organização, vamos dizer assim. O lixo ele também pode ser chamado de resíduo sólido, tá? Apresentando perigo para a saúde humana ou para o ambiente, o que pode contribuir para o aumento da mortalidade de doenças, né? O lixo causa enchentes, entope bueiros, diminui a vazão de água, sendo um dos maiores problemas da cidade moderna. Resíduos perigosos e causadores de danos ao meio ambiente, embalagens de produtos corrosivos, tóxicos, inflamáveis, drogas e medicamentos, curativos e utensílios como agulhas, seringas, alimentos contaminados, rejeitos industriais como mercúrio, chumbo e arsênio. Ô, professora, é muita coisa, gente. Essa primeira introdução, eu só estou te falando o que é lixo, que é aquilo que a gente vai descartar, que a gente não vai utilizar, tá bom? Tô te falando que ele pode ter várias origens, desde a casa da gente, como uma indústria, né, como um hospital, que ele pode nos causar problemas, né? Esse problema pode ser diretamente ligado a gente através das doenças ou então diretamente ligado ao ambiente. E, consequentemente, está tudo interligado. Uma coisa está interligada à outra, certo? Então, para onde vai esse lixo? É isso que agora a gente precisa saber, né? A gente até sabe, a gente só precisa definir realmente esse destino, né? Então, o lixo ele pode ir para os lixões, ele pode ir para um aterro sanitário, ele pode ser incinerado, ele pode passar por um processo de compostagem ou de reciclagem. Nós vamos ver cada um desse destino do lixo agora, tá certo? Então, depois vocês dão um print nessa tela, anota esses pontos principais e vai colocando o que é que tem. Os lixões. Os lixões, gente, infelizmente, é ainda a prática mais corriqueira, que mais acontece com o descarte do lixo, tá? Então, o lixão é o quê? É um local, qualquer local que se escolhe, em que você vai lá e joga teu lixo. De qualquer maneira, céu aberto. E aí, ó, vai se acumulando, vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, de depósitos gigantes, tá? A decomposição da matéria orgânica, né? Ou seja, caiu uma fruta, morreu um animal, aquilo ali, onde os fungos e bactérias vão entrar em ação, que são os seres decompositores, tá bom? Eles vão produzir gás, aquela situação ali, né? Aquele processo de decomposição, produz vários gases que se espalham na atmosfera. Alguns deles podem até, né, ter um cheiro ruim, que é o metano, conhecido como um gás do lixo. É altamente tóxico também, tá? Parte da matéria orgânica decomposta misturada a outras substâncias também pode fazer se formar, né, um líquido, né, que é o chorume, aquele líquido que escorre do lixo, que fica ali pingando, né? A gente chama esse líquido de chorume, tá? Esse líquido também, em grande quantidade, ele é super prejudicial para a gente.
Outra coisa, se ele está ali no ambiente, no solo, ele pode contaminar o lençol freático, né, onde ficam as águas subterrâneas, e pode chegar até a gente, tá? Olha só, gente, um lixão, a situação, né? É a céu aberto, não tem nenhum cuidado, não tem, não tem nada assim, né? É só realmente sujeira e degradação ambiental, um grande impacto realmente para o ambiente. Então, olha só. Nas cidades, recolhem o lixo e amontoam no terreno, formando os lixões. Esses lixões vão causar mau cheiro e aspecto desagradável, que a gente viu agora nessa imagem, não é verdade? Proliferação de insetos, roedores que podem transmitir doenças, contaminação do solo e da água. Isso aí é falando assim, hein? Por baixo, né? Antigamente tinha um lixão, que era o lixão de Águazinha, em Olinda. Ele ficava num local em que, na frente desse lixão e até dentro dele, existiam várias casas, né? Várias pessoas que viviam lá dentro, tirando esse lixo, separando, tirando da sua sobrevivência, né? Desse lixão de lá, tirando do lixo a sua sobrevivência. E quando você passava assim pela avenida, sempre tinha, vamos supor, do lixão para frente, sempre tinha aquela água escorrendo, nunca parava, que era justamente o chorume que escorria assim pela via, né? Mas aí ele foi, em alguns anos atrás, passou a ser chamado de aterro, né? Um aterro controlado, e depois ele foi interditado, realmente não tinha mais condições, certo? Dando continuidade, desculpa. O próximo destino do lixo são os aterros. Por que são os aterros, professora? Porque tem um aterro sanitário e também tem um aterro controlado. O lixão que eu dei o exemplo de Águazinha era um lixão e virou um aterro controlado. É como se esse aterro controlado fosse assim, vamos enganar o povo que a gente está fazendo alguma coisinha, mas é um lixão organizado, tá? Não é o ideal. O ideal é um aterro sanitário. Vamos ver a diferença? Um aterro controlado é a forma de disposição de resíduos sólidos feita em terrenos afastados. Ele não fica tanto próximo a gente, ele fica mais afastado, né? Então você vai lá, bota o lixo, depois você joga terra em cima desse lixo, aí terra, lixo, lixo, terra, aí vai ficando, né? Camada sobre camada, compactada, bem juntinho, porque você vai colocando. É um processo que dificulta a liberação dos gases, né, com mau cheiro e diminui a proliferação de animais, né, porque você está colocando a terra ali, diminuindo os riscos da saúde pública. Mas tem outro agravante. Você está colocando e compactando, você está como se fosse também, vamos dizer assim, espremendo o chorume que termina se infiltrando no solo, entendeu? Porém, ainda existem desvantagens. Olha aí, ó. Uma parte desses gases ainda é liberada, poluindo o ar, e o chorume vai se infiltrar, o que eu acabei de falar, e chegar na parte, né, subterrânea dos aquíferos, causando poluição do solo e da água. Tá? Então, aí é um aterro controlado. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, o chorume se infiltra, tá vendo? E contamina o lençol freático, ok? O certo é um aterro sanitário. Ô, professora, e qual é a diferença? Aterro sanitário, gente, antes de eu colocar o lixo, eu vou organizar o local. De que forma? A primeira forma seria, para as grandes cidades, o destino ideal para o descarte do lixo, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um terreno também distante, tá bom? E quando você vai construir ele, você geralmente faz umas valas feitas uns buracos, mas aí você bota uma manta como vocês estão vendo aí na imagem, tá vendo? Essa manta plástica impermeável é justamente para impedir que o chorume se infiltre. Só que quando você bota essa manta, você também, certo? Você vai colocar terra
E aí você vai compactar. E você bota também umas tubulações, uns canos, vamos dizer, né? Uma encanação. Para quê, professora? Essa encanação você vai pegar, fazer com que o chorume entre nessa encanação e você vai colocar também uns canos, né, voltados, vamos dizer assim, para cima, para esses gases sair. Então, é uma preparação muito organizada, né? Ó, vocês estão vendo aí as encanações nesses aterros, né? Para tratar, né, o chorume. Para quê? Quando você vai tratar, você pode fazer dessa água a água de reuso. Como assim, professora? Eu posso botar nas plantações essa água. Eu posso botar para lavar, vamos supor, como é o nome daquilo? Calçadas, água de reuso. Você fez um tratamento, logicamente que não vai ficar 100% limpa, mas aí já vai estar uma grande quantidade de diferença, né? Em relação a se fosse o chorume propriamente dito. Então, ó, há ainda um sistema de tubulação para recolher o gás do lixo, né? Que é conhecido como biogás, que tem metano. Esse gás ele pode ser recolhido e tratado para produzir energia elétrica ou como combustível de indústrias, de residências ou automóveis, tá vendo? Alguns dos problemas dos aterros é que ele vai ocupar uma grande área, né? E que eles depois têm um tempinho vamos dizer assim, de uso, né? Após encerrado o tempo de uso de um aterro, a área pode ser aproveitada para a construção de parques, de bosque ou de espaços de interesse público, tá? Então seria mais ou menos assim, gente, ó. Você pega um terreno, tá vendo? Você faz toda uma preparação dele, tá vendo? Você bota os canos aqui, ó. Aqui tá um pouquinho aumentado, né? Mas não tá tão visível, mas dá pra gente ter uma noção. A gente bota também essas tubulações aqui para cima, ó. Aí a gente e aqui o chorume tá caindo, tá vendo? Ó, o líquido. Por quê? Porque você botou lixo, terra. Aí lixo, terra. E você vai compactando aquilo ali, vai eliminando o gás, que vai se transformar no biogás, e o chorume vai passar por um tratamento para água de reuso. Chegou aqui, tá bom, já se encerrou, já tá saturado. Aí você vai deixar fazer bosques, parques, etc. Ok? O próximo destino do lixo é a incineração. O que é você incinerar? É você queimar o lixo, tá? Nesse processo, o líquido, ou o lixo, desculpa, é colocado no equipamento chamado incinerador e ele é queimado. É uma técnica, tá, de tratamento do lixo bastante utilizada em cidades que não têm áreas muito grandes para fazer o descarte, como um aterro ou um lixão, né? É um procedimento obrigatório. Eu preciso fazer incineração em todo o lixo hospitalar, principalmente naqueles que têm materiais perfurantes ou cortantes, agulhas, seringas, tá certo? Então, por isso, quando a gente vai para médico, a gente pode ver sempre tem umas caixinhas, né? Ou então um lixeirinho de cor diferente, que é justamente aquele que vai para o incinerador e aquele que vai para o descarte normal, tá? Então, as cinzas do lixo incinerado podem ser transportadas para aterros sanitários. Qual é a desvantagem? Quando a gente queima alguma coisa, a gente vai liberar o quê? Fumaça. Essa fumaça é o quê? Gases, né? Então vai poluir o ar, tá? E outra coisa, um incinerador para você implantar, colocar, custa muito caro. Então, é um processo que diminui realmente uma grande quantidade de lixo. Você queimar o lixo fica bem pouquinha coisa. Mas aí tem outro agravante, que é a poluição atmosférica. E ele custa muito caro. As pessoas, como você está vendo aí na imagem, que têm contato com esse incinerador, elas precisam estar altamente protegidas, tá certo? Primeiro que elas vão estar em altas temperaturas e segundo elas vão estar com material, né, contaminado, tá? Então, seria interessante fazer o quê? Instalação de filtros para reter a cinza do fogo, mas aí nem sempre é feito essa instalação. A compostagem, gente. A compostagem é um processo, né, de descarte de lixo, de reciclagem de lixo, né, orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural. Ou seja, a compostagem a gente pode fazer até na casa da gente, a gente até às vezes faz, né? Quando a gente pega, por exemplo, as verduras, descasca, as cascas da verdura a gente joga na nossa plantinha, é uma forma de fazer compostagem, né? São os restos orgânicos
tá? Que vai ser usado na agricultura como humus para melhorar o solo, a fertilização, a qualidade desse solo, tá certo? Para quê? Pra gente não ficar botando adubo químico, né? Adubo que a gente compra. E além do que, esse processo contribui para a redução do aquecimento global. Agora, o que é que acontece? Se eu tenho uma área muito grande, eu não vou ficar pegando minhas verdurinhas uma por uma e jogar lá. Eu preciso de uma grande quantidade, né? Mas aí já existem as oficinas de compostagem, né? Como seria, né? Você pega os restos de comida, aí você pode fazer também esse minhocário caseiro, tá? E aí vai se transformar num humus e você coloca na horta. Essa é uma forma de fazer a compostagem, né? E a reciclagem. O que é a reciclagem? É o aproveitamento de certos materiais do lixo, papéis, latas, vidro e plástico. E por que, professora? Porque esses materiais, por exemplo, o vidro, ele tem um tempo indeterminado para se decompor, né? Então, já que vai demorar tanto para os fungos e bactérias entrarem em ação, vamos fazer o seguinte, vamos reaproveitar, né? Então, é a reciclagem, vê só. Cerca de 35% do lixo coletado poderia ser reciclado ou reutilizado. E os outros 35% poderiam virar adubo, ou seja, 70% da poluição do meio ambiente iria se transformar em algo útil e limpo, né? E por que ele fala 35% poderia virar adubo? Porque muita coisa que a gente descarta em casa é resto de comida, né? Então, isso se chama reciclagem. É a maneira mais inteligente, mais eficaz de dar adeus ao lixo, né? Então, gente, na reciclagem, o lixo é tratado como matéria-prima que deverá ser aproveitada para fazer novos produtos. As vantagens são imensas, são várias, né? Primeiro que você vai diminuir a quantidade do lixo, você não vai retirar da natureza dos recursos naturais, você vai reduzir a poluição, você vai gerar emprego, não é verdade? Então, só que nós estamos numa cultura, infelizmente, que a gente não tem, por exemplo, o costume, né? Algumas pessoas até tentam fazer, já existem locais que fazem, a separação do lixo, que é o que a gente chama de coleta seletiva, né? Se a gente tivesse essa cultura de coleta seletiva desde os primórdios, há algum tempo atrás, a gente já teria muito mais coisa reciclável, né? E a gente já teria muito mais o aproveitamento desse lixo, desse descarte. Então, ó, separando, né, esse lixo na coleta seletiva, que são essas caixinhas, cada uma tem a cor, tem a finalidade de um tipo de lixo, o azul é o papel, né, o verde é o vidro. Aí você vai dar um destino. Ó, quem trabalha com papel vai fazer a reciclagem e tal. Hoje já existem cooperativas, né, como vocês podem ver aí na imagem também, que fazem esse recolhimento, que compram até restos de lixo de papel, papelão, garrafas plásticas, né? E aí essas cooperativas já geram emprego, porque as pessoas vão separar esse lixo e aí vão dar destino e vai fazendo essa geração de emprego. Existem também, por exemplo, condomínios que já fazem também parcerias com essas cooperativas, por exemplo, o óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha a gente não deve de jeito nenhum jogar ele na pia que a gente lava prato. O que é que se manda? A gente guardar ele, pegar uma garrafinha, né? De 2 litros, uma garrafinha plástica ou qualquer garrafinha, você vai colocando, toda vez que você usar aquele óleozinho, você vai colocando. Então, já existem condomínios que fazem o seguinte, entram em contato, né, com essas cooperativas, porque vocês sabem que o óleo de cozinha que a gente usa, né, ele pode fazer o sabão, né, aquele sabão de barra. Então, essas cooperativas que fazem esse tipo de produto, elas recolhem os óleos desses condomínios, aí marcam um dia na semana ou uma vez no mês, né? Porque nem todo dia a gente vai. Eu não conheci uma garrafa dessa de óleo em uma semana, né? Então, aí se marca e aí eles vão fazer o recolhimento para fazer a produção de sabão, né? É uma forma de ajudar também, então é uma forma que a gente precisa se conscientizar.
né? Eu sempre digo assim, mas porque minha vizinha não faz, meu fulano não faz, eu não vou fazer. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, independente de A, de B, de C eu fazer. Infelizmente, às vezes a gente tá nessa situação porque a gente pensa assim, né? Ele não faz, eu vou fazer para quê? E aí a gente tem essas consequências, né? A gente tem essa degradação ambiental só aumentando, né? Então a gente precisa realmente praticar a reciclagem, né? Antes era os 3 R's, agora até aumentaram 5 R para ver realmente se a gente repensa, reutiliza, né? Esse lixo. Então, assim, são pequenas atitudes que a gente pode melhorar a qualidade de vida da gente e a do próximo, né? Então, ainda eu fico para morrer. Só falta ter um infarto quando eu vejo alguém jogando lixo na rua, né? Então, assim, são coisas simples, minha gente, que a gente pode evitar um impacto no ambiente. Então, assim, o descarte de pilha, né? Evitar o uso de pilhas, isso a gente tem que usar, né? Mas aí fazer o descarte corretamente, evitar produtos descartáveis, né? Não jogar fora roupas, brinquedos antigos que podem ser reaproveitados, podem ser doados também, né? Não jogar lixo na rua, pelo amor de Deus. Separar vidros, jornais, embalagens de papel. Essa daí eu acho um pouco mais difícil, como eu falei para vocês. A gente não tem essa cultura, né? Utilize o lado em branco dos papéis para fazer rascunho, anotação. Eu tenho um monte de rascunho que se eu vou mostrar para vocês. Eu tudo eu aproveito papel. Eu fico com pena às vezes de jogar para não dizer que é mentira, ó. Um pedacinho de papel que eu fiz alguma coisa e sobrou. Aí eu já guardo para anotar alguma coisa assim, já para reaproveitar, só jogar nas últimas mesmo. Então, assim, são pequenas atitudes que se cada um fizer, não é trabalho de formiguinha, de grãozinho, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, ok? Então, eu falei muito, né? Mas eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Vamos lá? A ação que melhor representa o aproveitamento do lixo é economizar água, realizar a coleta seletiva para a reciclagem, evitar o desperdício da energia elétrica, fazer o plantio de novas mudas ou nenhuma alternativa. Aí ele está falando em relação ao lixo. Então, é a letra B, né? Realizar a coleta seletiva para você fazer a reciclagem. São considerados resíduos orgânicos. Letra A. Folhas, restos de alimento e vidro. B. Restos de alimento, galhos de árvores e alumínio. Letra C. Vidro, papel e alumínio. Letra D. Galhos de árvores, restos de alimento e cascas de verdura. Ou letra E. Nenhuma alternativa. Resíduos orgânicos são restos orgânicos. Aquilo orgânico, lembra do nosso organismo, gente, a matéria viva que vai se decompor. Então, aí é a letra D de dado. Galhos de árvores, restos de alimento e cascas de fruta. A letra A, vidro não é. Letra B, alumínio não faz parte. Letra C, nenhum deles. Ok? Então, obrigada pela atenção. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Vamos tirar as dúvidas, vamos fazer os exercícios e não esquecem, você tem potencial, acredita. Um beijo. Tchau, tchau.